Então, nós paramos no livro de Números, capítulo 4, versículo 22. Vimos que Deus havia mandado contar também o número dos levitas, né? E no versículo 22 disse: toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações, da idade de 30 anos para cima até os 50, contarás a todo aquele que entrar para servir no seu serviço, para exercer o ministério na tenda da congregação. E isso foi legal também, a gente ter visto que eles começavam no serviço do Senhor após os 30 anos, dos 30 até os 50, eles serviam ao Senhor 20 anos. Então, primeiro eles tinham que casar, ter filhos, e depois eles iriam servir ao Senhor. Era para eles constituírem família, não era para eles deixarem de constituir família. Era importante para Israel que eles continuassem as suas gerações. A gente viu que aqui no slide está, o tabernáculo está rodeado pelas tribos de Levi, né? Os meraritas, os gersonitas e os coatitas, eles estão dos lados e atrás. E à frente do tabernáculo está os descendentes de Arão, que é deles que vai sair os sacerdotes. Os outros estão para servir, né? Os meraritas, os coatitas e os gersonitas estão para servir. E Arão, embora seja da tribo do Gerson, foi escolhido para ser o sumo sacerdote, e os seus filhos seriam sacerdotes. Eles iriam ministrar ao Senhor. Eles iriam ministrar o culto, os outros estariam servindo, né? Os outros poderiam ser cantores, os outros deveriam carregar os utensílios do tabernáculo, mas os filhos de Arão seriam aqueles que iriam ministrar o culto. Esse será o ministério dos gersonitas no serviço e na carga. E aí ele vai discriminar quais serão os serviços dos gersonitas. E os filhos de Arão seriam os sacerdotes. No 27, todo o ministério dos filhos dos gersonitas, em todo o seu cargo, em todo o seu ministério, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos. Então, os gersonitas estariam ali para servir diretamente a Arão e aos filhos dele, né? Eles estariam para obedecer às ordens dele. Aquilo que eles precisassem, falariam com os gersonitas. Eles seriam, assim, os supervisores. Esse é o ministério das gerações dos filhos de gersonitas na tenda da congregação. E a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos mais filhos de Merari, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, os contarás. Todos serão de 30 anos para cima, até os 50. E eles vão exercer também serviços, ministério, né, na tenda da congregação. E o que ficará a cargo deles? Eles carregarão as tábuas, né, todo o ministério das tábuas do tabernáculo, os varais, as colunas, as suas bases. Então, quando o tabernáculo era desmontado para eles prosseguirem viagem, quem ficava com as colunas, as tábuas, eram os meraritas. As estacas, as cordas, todos os instrumentos, com todo o seu ministério, e contareis os utensílios da guarda do seu cargo, nome por nome. Então, os filhos de Merari estariam encarregados das tábuas, das colunas, todo o equipamento da tenda, né? Na tenda da congregação, debaixo de Itamar, então também vai estar sob as ordens de Itamar, filho de Arão. E Itamar depois, ele seria o próximo sumo sacerdote, se não me engano.
Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas, agora os Coate, os filhos de Coate, segundo a casa de seus pais, também de 30 anos para cima, todo aquele que vai entrar para o serviço para servir até os 50 anos. E aí, todos foram contados, os da casa de Gerson, os da casa de Merari e os da casa de Coate, e todos eles tinham o seu serviço. Deixa eu ver, quero saber quais são os serviços deles, né? Aqui ele não relatou o serviço dos coatitas, só que eles foram contados. No Números 4, direção do coatita, eles ministravam também, eles trabalhavam também, mas aí, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés, para exercer serviço ali, como levita, né? Mas não diz aqui até agora, pelo menos, quais foram os serviços deles. Aqui, da idade de 30 anos para cima, de 50, todo que entrava, Ministério da Administração e o Ministério da Carga, na tenda da congregação. Ele não deixou registrado aqui, nesse momento, qual era o ministério dos coatitas. Mas, também, de 30 anos para cima até os 50, para servir ao Senhor. E, gente, Ué, mas não é administração, Ângela? Então, mas É o para que você acabou de ler. Isso, não, mas aí são todos os filhos de Levi que foram contados, tanto para a administração, quanto para o serviço das cargas, né? Ele não... Esses Está no versículo 8.580. 47, do versículo Então, 47, né? E o 48 não fala. Os que deles foram contados foram Olha, não, vamos pegar o 8.500. 46. Olha, o 46. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais. Então, está falando dos levitas, não está falando de quatro especificamente. Então, aqui nesse momento, o serviço deles... Mas de uma forma geral, os coatitas e gersonitas não são levitas também? Todos são levitas, Mari. Todos são levitas, então. Então, só que cada um tinha um serviço específico, né? Aí você quer saber individualmente? Não, os coatitas está aqui no 37, deixa eu ver. Esses são os que foram 37. contados as gerações do coatitas, todo que ministrava na tenda da congregação, conforme o mandado do Senhor. Semelhantemente, então ele não fala, depois ele já fala dos... Deixa eu ver... Foram contados os filhos do Gerson, no versículo 35, então, ele só está falando que foi contado, né? O 34, contaram os filhos do coatita. Então, a partir do 34, fala dos coatitas, mas não fala, só fala que entrou nesse serviço para o ministério da tenda da congregação, e não fala... Das cargas, aqui na minha tá, ó, executar o ministério da administração e o ministério das cargas na tenda da congregação. Sim, só que aí está se referindo depois, daí está lá no 47, 48, não é? Então, mas está se referindo a todos os levitas já, não está se referindo só aos coatitas. No 37, no 34, ele começa a falar dos coatitas, né, da contagem deles, mas não, em nenhum momento ele só falou que entrou para o serviço do ministério da tenda da congregação no 35, mas não falou qual foi o serviço deles, né? E quanto aos filhos de Merari, ele falou que era para carregar as tábuas, né? E os filhos de Gerson,
tinha que carregar os equipamentos do tabernáculo, mas somente depois que os sacerdotes, depois que os filhos de Arão tivessem embrulhado tudo, para que eles não tivessem contato com o sagrado, eles só iriam carregar, né? Eles não iriam ter contato visual. E isso ficou os gersonitas e os meraritas. E o serviço dos coatitas não foi relatado aqui nesse momento. Aí vamos andar, então. Então, ele vai tratar aqui da contagem, né? Por que contar? Para saber quanto eles eram, quando eles saíram do Egito, e depois vai haver um novo censo também, né? Porque eles vão ver quantos eram antes não, logo que saíram do Egito, e depois, quando entraram na Terra Prometida. Aí, os deveres dos levitas, ele vai falar, né? E a contagem dos homens de 30 a 50 anos, aqueles que se dedicariam ao ministério nesse período da vida. A lei do nazireado, no slide, ele já vai para a lei do nazireado. Então, aqui, todo o capítulo 4, ele está falando sobre, ele está contando e dizendo quais seriam os cargos deles, né? O capítulo 4 todo é referente a isso. E o capítulo 5, ele vai tratar sobre o leproso e o imundo, né? Como que eles vão lidar com essas situações. No versículo 1 do capítulo 5 diz: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso e a todo que padece fluxo, e a todos os imundos por causa de contato com algum morto. Desde o homem até a mulher, os lançareis fora do arraial. Os lançareis para quê? Para que não contaminem os seus arraiais no meio dos quais eu habito. O que queria dizer isso, gente? Toda pessoa que tivesse alguma coisa contagiosa, era para ela ser afastada. Por quê? Para ela não contaminar toda a congregação e que todos eles viessem a morrer. Então, era uma lei de cuidado. É muito ruim isso daqui para a gente, né? Mas a gente viveu uma situação parecida há pouco tempo, né? Com a pandemia, as pessoas precisaram ficar isoladas. E como a gente viu o quanto é ruim ficar isolado, muitas pessoas acabaram ficando doentes mentalmente, psicologicamente por causa disso, porque nós não estamos acostumados a ficar isolado. Então, muitos avós ficaram doentes porque não estavam tendo contato com os netinhos, as famílias ficaram doentes porque não estavam se vendo, não estavam podendo se abraçar, estavam tendo que manter a distância, né? Agora, isso por quê? Por que que precisou essa lei aí na pandemia? Para que a doença não se propagasse e morresse muito mais gente, né? E isso no século XX. Agora, você imagina uma doença contagiosa naquele período, né? Esses mais de 3 milhões de pessoas vivendo aí no deserto, sem condições sanitárias como a gente necessita, condições necessárias que não propaguem doenças. Então, Deus deu toda uma ordem que precisava ser cumprida para que não se propagasse a doença e aquele povo fosse dizimado. Deus dá ordens até sobre como eles deveriam fazer para fazer as suas necessidades fisiológicas, como defecar, né? Eles deveriam abrir um buraco, fazer a sua necessidade, e isso longe do arraial, né? Eles deveriam se afastar, fazer a sua necessidade, e aí cobrir. Para quê? Para que não viesse moscas, pousasse naquilo ali, contaminasse e levasse para as outras pessoas, né? Contaminar, criar doenças. Então, eles tinham que cobrir para que não criasse moscas, para não criasse situações que
que pudesse propagar doenças. E aqui no caso que Deus manda o leproso ficar longe, também, para não propagar a doença. A lepra é contagiosa, né? Hoje a gente sabe como lidar com ela, né? Mari, esqueci o nome da doença agora, ela é Hanseníase. hanseníase, né? Então, a hanseníase tem controle, né? Hoje ela tem controle, mas demorou quanto? Demorou quanto tempo? Mais de 1.900 anos demorou para que se houvesse um controle, para que se houvesse uma cura, para que se houvesse um retardamento da doença, né? Mas lá naquela época era uma coisa que se propagava, ela passava tanto de uma pessoa para outra, quanto de roupa para roupa, de casa para casa. Então, tinha todo um cuidado de Deus para que esse povo permanecesse vivo, para que esse povo não fosse dizimado. Interessante, a gente lembra do que aconteceu com muitas tribos aqui nas Américas, quando chegaram os conquistadores. Muitas tribos foram dizimadas, muitas tribos deixaram de existir por causa das doenças que os conquistadores trouxeram, né? E aquele povo não estava acostumado com aquela doença, não tinha o anticorpo em si daquela doença, então eles tiveram contato e morreram, principalmente pela varíola, né? Então, Deus estava tendo esse cuidado para que aquele povo não fosse dizimado. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. E a gente olhando, parece uma coisa cruel, né? Mas Deus estava cuidando do todo. Deus estava cuidando dos demais. Deus estava evitando que eles, como nação, deixassem de existir. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Fica claro isso, que não é uma maldade de Deus, Nossa, com mas certeza. é um cuidado com o povo, né? Uhum. Desde aquela época, né? Coisa linda. Então, Deus cuidou, né? E a lei tinha que ser severa. Por quê? Porque se há uma lei, é para ser cumprida. A falta de cumprimento da lei demonstra a falta de respeito com aquele que instituiu a lei. Então, isso mostra também que eles deveriam cumprir por respeito a Deus. E aí, no versículo 4, e os filhos de Israel assim fizeram. Lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Lançaram todos aqueles que estavam com alguma coisa que pudesse ser contagiosa, para não se contaminarem. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dize aos filhos de Israel, quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é. Porque o que eu acabei de falar, se a lei existe, é para ser cumprida. A falta de cumprimento da lei revela desrespeito para aquele que criou a lei. Então, o desrespeito com Deus deve ser cortado pela raiz. Por quê? Porque senão todos pagarão, porque senão todos morrerão. E confessará o pecado que ele fez, então restituirá pela sua culpa, segundo a soma total, e lhe acrescentará o seu quinto, e o dará àquele contra quem se fez culpado. Então, o pecado exige reparação. Se alguém fez alguma coisa que pode ser reparado, então deve ser reparado. Mas se aquele homem não tiver resgatador a quem se restitua pela culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro. Então, se ele fez algum pecado, mas não foi contra alguém que possa receber alguma coisa assim, então ele vai lá diante do sacerdote, confessar a culpa dele e oferecer o sacrifício. E aí, esse sacrifício que ele oferecer lá, ele vai fazer o pagamento ao sacerdote. Aí ele vai tratar, então, de sacrifícios, né?
Prova da mulher suspeita de adultério. Que coisa, né? Vamos lá ler. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, de maneira que algum homem se houver deitado com ela, e for oculto aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, quer dizer, o marido tem uma desconfiança, e o espírito de ciúmes, olha só, o marido desconfia. O espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não havendo ela contaminado. Então, ele podia ter ciúmes, e ela, tendo ele alguma causa, ou não. Ele podia ter uma desconfiança por alguma coisa que ela deixou escapar, ou ele podia ter uma desconfiança simplesmente por uma desconfiança que surgiu na cabeça dele. Ele podia ter essa desconfiança. O que vai se fazer? Então, aquele homem trará sua mulher perante o sacerdote e juntamente trará sua oferta por ela, uma décima de efá de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes. Oferta memorativa que traz a iniquidade em memória. Então, ele tem a desconfiança de que a mulher dele está traindo ele, pega ela, vai lá no sacerdote e oferece o prescrito, e o sacerdote vai tomar água santa num vaso de barro, também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor, descobrirá a cabeça da mulher, porque a mulher usava véu, e a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares do ciúme, porá sobre suas mãos, e a água amarga, que traz consigo a maldição, na mão do sacerdote. E o sacerdote conjurará e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste do teu marido pela imundícia, dessas águas amargas, amaldiçoantes, serás livre. Mas se te apartastes de teu marido, e te contaminaste, e algum homem fora de teu marido se deitou contigo, então o sacerdote conjurará a mulher com a conjuração da maldição. E o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do seu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. E essa água amaldiçoante entre as tuas entranhas, para te fazer inchar, e o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: amém, amém. É um ritual. Ela vai lá, o sacerdote faz tudo isso. Depois o sacerdote escreverá essas mesmas maldições num livro e com a água amarga as apagará. E a água amarga amaldiçoante dará a beber à mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para amargurar. E o sacerdote tomará a oferta de manjares dos ciúmes da mão da mulher e moverá a oferta de manjares perante o Senhor e oferecerá sobre o altar. Gente, você imagina o coração dessa mulher, né? De qualquer forma, é uma situação angustiante, né? Ela está ali e o marido está desconfiando dela. Se ela é inocente, né? O marido está desconfiando dela. Se ela é culpada, o marido está desconfiando dela e ela teme aquelas maldições ali sobre a vida dela. Ela vai ficar inchada, né? Barriga inchada e mancando, né? A coxa vai descair lá. E havendo-lhe dado beber aquela água, será que se ela tivesse contaminado contra o marido tiver prevaricado, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre inchará, e sua coxa descairá, e aquela mulher será por maldição do meio do seu povo. Gente, essa água amarga aqui tem algum poder?
Não, essa água amarga aqui não tem algum poder, né? Mas o Senhor mandou eles fazerem isso. Se o Senhor mandou eles fazerem isso aqui, era para eles cumprirem. E se houvesse pecado na mulher, a mulher, Deus iria punir essa mulher. E se não houvesse pecado nessa mulher, ela sairia dali justificada, né? O marido veria que ela não era aquela pessoa que ele estava desconfiando. Ô, Ângela, mas se ela tivesse errado e não confessou, ela ia mancar mesmo e o jeito dela ia. Ela ia, isso, ela iria. Só que ela iria por quê? Por causa do poder da água? Não, porque ela praticamente enfrentou a proposta lá, que sabendo que Deus ia punir. Isso, a punição vem de Deus. Deus é que está vendo, Deus sabe de todas as coisas, né? Então, ela iria fazer isso por causa da punição de Deus, não por causa de algum poder na água. Que essa é a lei do ciúme quando a mulher em poder do seu marido se desviar e for contaminada. Ou quando sobre o homem vier espírito de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor e o sacerdote nela execute toda a lei. E o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. É interessante que aí o homem que desconfiou sem motivo, para ele tudo bem, né? Para ele tudo bem. Agora, a gente deve levar em consideração o mundo. Que mundo é esse daqui, gente? É um mundo 4.000 anos atrás. Né? Não é esse mundo que nós vivemos, não é com esses olhos que a gente vai enxergar isso daqui. Ah, mas que, né? É um mundo patriarcal. É um mundo em que a mulher não tem muito valor. A mulher nem é contada quando nasce, né? A Bíblia nos mostra isso. A mulher só era relatado o nascimento de uma mulher se viesse a acontecer alguma coisa muito importante com ela. Senão nem era relatado. É um mundo patriarcal. Não é para gente falar, mas que mundo machista, que não sei o quê. Deus não mesmo Jesus, quando ele veio, ele não quebrou os paradigmas. Deus não é a favor da escravidão, gente. Deus não fez o homem para ser escravo um do outro, né? Mas Deus não falou imediatamente, Deus agiu no meio da cultura, né? Ele foi transformando o homem, deixando o homem ter a clareza daquilo que ele queria. Como é que é? Jesus falou em alguns momentos que a gente não poderia suportar aquilo que ele tinha para falar naquele momento, né? Então, e Paulo, quando ele relata que ele foi aos céus, ele fala que ele viu coisas que não convém falar. Por que não convém falar? Porque a gente não vai entender. Naquele momento, o homem não estava pronto para entender. Será que hoje o homem está pronto para entender muitas coisas? Então, por mais que a gente esteja nesse mundo aqui, aberto, livre do século XXI, ainda tem muitas coisas que a gente não consegue entender, né? E andar em ruas de ouro e ter portas de pérolas gigantes é uma coisa que não cabe muito no nosso entendimento, né? Mas já dá para a gente pensar um pouquinho que os valores de Deus não são os nossos valores. Aquilo que é muito importante para a gente não é importante para Deus. Aquilo a que nós damos muita importância, né? Nós damos muita importância para as coisas, nós damos muita importância para tesouros, mas Deus dá importância para o ser humano. Então, quando a gente olhar para a Bíblia, a gente tem que se lembrar que foi um mundo diferente.
E que Deus, mesmo assim, Deus estava agindo naquele mundo para que a gente pudesse olhar para aquela situação e ver ele agindo em nosso favor. Quando a gente olha aqui para essa situação e vê, puxa vida, Deus manda lançar fora o leproso. Deus manda lançar fora a pessoa que está doente, né? Por que que Deus faz isso? Deus não ama aquela pessoa? Deus ama. Mas Deus tem um objetivo aqui, e é o objetivo de preservar essa nação. O objetivo é quando Jesus fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, né? É com o objetivo de preservar esse mundo ainda, com o objetivo de não deixar se perder. Então, essas pessoas estando no meio da congregação, toda a congregação logo se contaminaria e morreria. A gente tem que olhar e ver o amor e o cuidado de Deus. Vamos para o capítulo 6. A lei do nazireado. Agora está aqui no slide, né? O que é um voto de Nazireu? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado para o Senhor, fazendo voto de Nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Então, a pessoa quer se consagrar ao Senhor, então, como que ela vai fazer essa consagração? Ela não vai beber bebida forte, ela não vai beber alguma coisa que vai tirar ela do seu centro, do seu equilíbrio. Ela não vai beber alguma bebida que tenha fermentado, porque a fermentação é símbolo de corrupção, né? Então, ela vai se abster dessas coisas. Nada que tenha sido fermentado, seja de alguma bebida ou qualquer, ou da uva mesmo. Ele nem pode comer a uva, nem a uva seca ele pode comer. Todos os dias do seu nazireado, então todos os dias em que ele tiver se consagrado, ele vai se abster dessas coisas. Desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor, santo serás, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a um corpo morto, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã. Por eles não se contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Então, a pessoa tirou ali para se consagrar. Vou me consagrar ao Senhor por 1 ano, vou me consagrar ao Senhor por 6 meses, vou me consagrar ao Senhor por 1 mês. Se o pai morresse naquele período, não era para ele ir no enterro, não era para participar da cerimônia de funeral, nem do seu pai, nem da sua mãe, nem dos seus irmãos. Quer dizer, daqueles que fossem mais próximos, mais queridos, quanto mais das outras pessoas. Era para ser separado. O nazireado, então, quer dizer uma consagração. Se alguém vier a morrer junto a ele, por acaso, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, então, no dia da sua purificação, rapará sua cabeça, e ao 7º dia a rapará. E ao 8º dia trará 2 rolas, ou 2 pombinhos, ao sacerdote à porta da tenda da congregação, e oferecerá. Então, ele vai interromper a sua consagração. Se por acaso ele tivesse contato com um morto, sem querer ali a pessoa morresse na frente dele, então ele interromperia a sua consagração. Aí ele interrompe, ele faz todo o processo para interromper,
E depois ele vai voltar, né? Então, separará os dias do seu nazireado ao Senhor. Ô, Ângela, Oi. então ele pega nesse dia, ele rapa, e no 7º dia de novo, né? Então, durante o período de consagração, ele não vai raspar a cabeça, não vai passar navalha na cabeça, né? Sim, mas assim que aconteceu o acidente, Assim que acontecer alguma coisa, né, que ele já vai quebrar a rapar. sua consagração, aí ele vai interromper a consagração. Parou, aí ele vai contar o 7º, 8º dia, ele vai lá no sacerdote e oferece o sacrifício da sua consagração, né? Interrompe, acabou. Né? Aí ele vai seguir os passos de interromper a consagração. Certo? Ah, então ele para, depois desde 7 dias que ele rapa, então. Isso, olha só. Aconteceu alguma coisa que interrompeu o nazireado dele, interrompeu a consagração dele, então ele vai e oferece o sacrifício por aquele período, fecha ele. Depois ele vai e se consagra novamente. Mas aquele período lá, ele encerrou. Não vai mais continuar. Ele teve contato com alguma coisa imunda, então ele tem que interromper. Certo, aí acabou, né? Aí começa outro depois de 7 dias. Começar outro. Não é depois de 7 dias, aí é depois de quanto tempo ele quiser. Mas depois ele tem que fazer esse ritual, 7 dias, o depois do 8º ritual dia. ele vai fazer de interrupção. O ritual é de interrupção, não é para começar novamente. Certo. Né? Então, interrompeu, acabou, alguma coisa aconteceu que tem que interromper? Então, tá, vamos interromper. Vamos contar agora 7 dias e vamos lá fazer a expiação da culpa. Porque o seu nazireado foi contaminado. Essa é a lei do nazireado, e no dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação, e ele oferecerá a sua oferta. Aí tá a oferta, né? Vai dizer qual que é a oferta pelo nazireado, e pronto. Então, é regras para tudo ali. Como a gente vê, são 613 regras, 613 leis. Modo de abençoar os filhos de Israel. Né? Não é de qualquer jeito. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão e aos seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Então, é para o povo. Os pais deveriam abençoar assim os filhos. O sacerdote deve abençoar assim a nação de Israel. E nós, né, podemos abençoar assim a nossa nação e os nossos filhos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Vamos ver aqui no slide se ele tem alguma coisa a mais para a gente somar. Não, agora ele já está no capítulo 7. Opa, minha bateria está acabando. Capítulo 7. E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e o ungiu e o santificou, e todos os seus utensílios, e também o altar, e todos os seus utensílios, e os ungiu e o santificou. Vocês lembram quando foi isso? Quando que Moisés terminou a construção do tabernáculo? Foi no primeiro dia do 2º ano que eles tinham saído do Egito. Lembra que o primeiro ano eles passaram inteirinho construindo o tabernáculo, preparando as cortinas,
preparando todos os utensílios, bordando, colocando pedras preciosas. Então, isso foi o primeiro ano inteirinho. No primeiro dia do segundo ano, eles levantaram o tabernáculo e fizeram uma grande festa. Aí, versículo 2, que os príncipes, e o santificou, que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que estavam sobre, os que foram contados, ofereceram. E trouxeram a sua oferta perante o Senhor. Então, ele vai falar sobre, a gente já viu, né, isso em Deuteronômio, assim que eles inauguraram o sacerdócio levítico. E aí ele vai relatar aqui como é que foi. Aos filhos de Coate, nada deu, por quanto seu cargo estava no santuário, levavam aos ombros. Ah, olha aqui que legal, olha só. Isso a gente vai ler aqui sim. No versículo 4. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os deles e serão para servir no ministério. A oferenda que eles estavam levando ali, né? Os bois, os carros que eles estavam dando. Para que seriam isso? Para ser usado para transportar as coisas. Toma os deles e serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os trarás aos levitas, e cada qual segundo o seu ministério. Assim Moisés tomou os carros de os bois e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. E 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Mirari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Agora, olha aqui, a gente não tinha visto o trabalho dos quartistas, aqui ele vai falar. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário, e o levavam aos ombros. Aí está, gente. Os filhos de Coate levariam as coisas do santuário. As outras coisas poderiam ser levadas, mas aquilo que estava no Santo dos Santos, que era a Arca da Congregação, e acho que os pães da proposição seriam colocados dentro dela quando fossem ser transportados. Isso teria que ser levado aos ombros, e quem levaria seriam os filhos de Coate. E foi aí que Davi errou, quando ele colocou a arca sobre os bois. Né? E ofereceram os príncipes para a congregação do altar no dia em que foi ungido. Ofereceram, pois, os príncipes as suas ofertas perante o altar. E disse o Senhor a Moisés: cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual em seu dia, para a congregação. Aí tinha toda até a regra para que eles fossem levar a sua oferta. Não podia levar qualquer coisa, para que não houvesse coisas repetidas, e não podia levar todo mundo no mesmo dia, para que não houvesse ajuntamento desnecessário. Então, ele trata aqui sobre as ofertas dos filhos de Israel para o tabernáculo. Aí, e esse é um dos versículos mais longos que tem. Então, tudo isso vai tratar das ofertas deles. Até o versículo 89. Vamos ver, 87 bois para holocaustos. Todos foram, aí ele vai falar quantos foram. E o 89, quando Moisés entrava na congregação para falar com o Senhor, então ouvi a voz do Senhor que lhe falava de cima do propiciatório, que está sob a arca do testemunho, entre os 2 querubins, assim como ele falava. Então Moisés entrava ali no Santo dos Santos, diante da arca, né, da aliança, diante dos anjos ali. A gente tem a imagem aqui da arca, né, no slide. Deixa eu aumentar ela um pouquinho, vamos ver.
Aí Moisés ficava ali diante da arca e o Senhor falava com ele, dali, né? Ele ouvia a voz do Senhor vindo da direção da arca. Olha, dizia assim, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório que está sobre a arca do testemunho. Como se a presença de Deus estivesse ali, né, na arca, acima da arca. Moisés ouvia a voz do Senhor dali, coisa linda. E vamos ver o próximo slide. Opa. Oh, ainda não está no tamanho. Então, agora ele vai para o capítulo 9 e a gente vai encerrar por aqui. Porque continua falando sobre Capítulo 9 ou 8? Não, o 8 a gente acabou de ler. Não, não, o 8. Leu 7. O 8, o 8 é super importante. Vamos ler o 8. Como devem ser acesas as lâmpadas? E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão e dize-lhes, quando acenderes as lâmpadas defronte do candeeiro, alumiarão as 7 lâmpadas. Não era para acender uma só, era para acender todas as 7. E assim fez Arão, defronte da face do candeeiro, acendeu as suas lâmpadas, como o Senhor ordenara a Moisés. E era essa obra do candeeiro de ouro batido, desde o seu pé até as suas flores, era ouro batido, conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. E isso é maravilhoso, né? Porque o modelo que o Senhor mostrou a Moisés mostra que Moisés viu aquele candeeiro como ele era, né? Oi, fez uma réplica. Oi. Mas eu acho que tudo que Moisés desceu de lá para fazer, ele viu tudo, né? Ele viu tudo, ele fez uma réplica, né? Tudo, a cortina, o que era para pôr, tudo, acho que ele viu tudo. Tudo. Ele fez uma réplica daquilo que ele viu lá, né? Naquele lugar. No céu. O Senhor levou Moisés a uma visão no céu. E ele viu tudo aquilo. Por quê? Porque isso estava preparado no céu, né? Porque tudo isso é uma indicação, né? Isso daí está indicando para uma pessoa, está indicando para Jesus. E como a Bíblia fala que Deus preparou para nós a salvação antes da fundação do mundo, então o modelo já estava lá. No versículo 5, vem a consagração dos filhos dos levitas, né? A consagração dos levitas, a separação deles para começar o serviço, né? Falou o Senhor a Moisés, dizendo, no 24, esse é o ofício dos levitas, da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazer o serviço no ministério da tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos sairão da milícia, desse ministério, e nunca mais servirão. O interessante é que a gente acabou de ver, no censo, conta os de 30 anos para cima. E aqui no versículo 24, ele está falando de 25 anos para cima. Não sei, aí tem essa divergência. Né? A idade de 50... Você pulou do 5 para o 8 para o 24? 24, pulei. Por quê? Porque ele está falando aí tudo da consagração, o ritual de consagração, né? Então, tudo é ritual. Uhum. Né? E o ritual é ritual deles, o ritual deles não é para nós. Né? Nós não seguimos os rituais deles, nós seguimos os princípios. Né? Isso daqui era a Constituição, e a Constituição detalhada de como eles deveriam fazer todas as coisas. A nossa Constituição, ela é uma Constituição extensa, detalhada, e dá margens ainda para interpretação, né?
É, aqui é a constituição deles. E eles também têm a interpretação da lei. Lá mais para frente, a gente vai ver as seitas que existiam quando Jesus, na época de Jesus, né? As seitas dos fariseus, as seitas dos saduceus, as seitas como é que chama? Os zelotes. Então, eles tinham a interpretação deles da lei, e eles eram radicais na sua interpretação. Então, o ritual deles para a gente não interessa, a gente não vai viver, a gente não vai fazer naquilo que serve para a gente como. Agora me faltou a palavra, inspiração, modelo, mas nós não vamos mais fazer o sacrifício, nós não vamos fazer os rituais, porque isso era para eles, não é para nós. Jesus cumpriu todos os sacrifícios, né? Todos os rituais, Jesus cumpriu. E a gente sabe que a lei aponta para Cristo. A lei veio para mostrar a nossa ineficácia. A lei veio para mostrar que nós não conseguimos, mas Jesus conseguiu por nós. Amém? Então, nós vamos parar no capítulo 8, não, capítulo 9. A gente vai começar o capítulo 9 semana que vem, tá bom? Você vai mandar no grupo esse Tá bom. áudio que você gravou, né? Mando sim, deixa eu tirar aqui. Ô, Ângela, Oi, tira aí, tá gravando, né? tô Vai tirando. tirar a gravação.